Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você. Sim, que as bênçãos dele jorrem aí na sua vida, na sua casa, em tudo que você fizer, que você possa ver o favor do Senhor. E eu oro por isso, eu declaro favor na sua vida todos os dias, porque eu sei que favor é tudo, que um dia de favor pode mudar anos da nossa vida, definir anos. Eu sei que a unção compensa. Gente, a unção compensa. Então, corra logo para Deus. Dependa do Senhor. Duas pessoas andarão juntas se não tiverem de acordo? Concorda com Deus. Se alinha com Ele, não dá para andar com Ele em discordância. E sabe, às vezes o Senhor tem que fazer uso do prumo para nos aprumar, para nos alinhar, porque Ele não pode fazer numa vida desordenada, torta. Ele não quer nada torto na nossa vida. Ele não quer família torta, uma vida espiritual torta, finanças tortas. Ele não quer nada torto. Então ele vai trabalhar esse alinhamento, ele vai levantar o prumo. Ele vai pegar o seu prumo para nos alinhar. Não, assim não. O Eterno deu-me esta visão. O meu Senhor estava de pé do lado do muro. Na sua mão ele tinha um prumo. O Eterno me disse: o que você está vendo, Amós? Eu disse: um prumo. Então meu Senhor disse: veja o que eu fiz. Pendurei um prumo bem no meio do meu povo Israel. Eu pendurei um prumo bem no meio do meu povo, Israel. E às vezes Deus vai ter que pendurar um prumo na nossa vida para nos alinhar, para que possamos andar com Ele em concordância. E assim, Ele vai derramar favor. Por quê? O favor do Senhor é o nosso escudo protetor. E com o favor de Deus, nós vamos longe. Não foram a espada, o arco, a lança que deram vitória a Israel, mas o Senhor. Está escrito tantas vezes que você mesmo pode fazer sua pesquisa. E o Senhor dava vitórias a Davi. E o Senhor lutava por Israel. E o Senhor dava vitórias ao seu povo. E o Senhor lutou as guerras do seu povo. E o Senhor pelejará por vós. Nesta peleja não tereis que pelejar. É forte demais. Tudo que nós temos que fazer é exatamente o que o Senhor orientou o Josué na conquista da terra. Aquele general estava diante do maior desafio da vida dele e o Senhor não falou nada sobre treinamento, estratégia disso. Ele não falou nada. Ele simplesmente disse para ele: me prioriza, fica ligado, totalmente, alinhado comigo. Seja forte, corajoso, fale a minha palavra. Você vai ser tentado a falar muitas coisas, mas não. Fala a minha palavra. Medita nela, pensa nela, prepara a sua mente. Que foi exatamente o que o Senhor nos direcionou. Já no início do ano,
O primeiro domingo foi o quê? Agradecendo. Foi um domingo de gratidão já pelo nosso ano. No segundo, nós consagramos o painel dos sonhos. No terceiro, nós liberamos, sabe, um decreto. Nós tomamos posse do fim da esterilidade. Tudo é fé. No quarto, demos início aos meus projetos de conquistas para 2026, o ano que chegou com som alegre. E assim, estamos caminhando para a reta final. Domingo já é o 7º e último jejum dentro do propósito. E aqui estamos nós, pavimentando o nosso ano, com clamores, com jejuns, apresentando tudo a Ele, porque nós não temos nada melhor para fazer do que buscar a Deus. Porque, meu querido, a gente que lida com pessoas, nós vemos que fazendo, tem um monte de gente fazendo um monte de coisas, mas estão cansadas. Na verdade, o Salmo 127 tem se cumprido na vida de muitas pessoas, porque elas não entenderam o Salmo 127. Que é em vão trabalhar na construção, se o Senhor não for o construtor, é em vão trabalhar na construção. Ou seja, você até está trabalhando para construir algo, mas não é com a depender, não está dependendo de Deus, não é com a bênção de Deus, porque Ele não é prioridade. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Tem sentinela, tem segurança, né? Contratou uma equipe de segurança, uma empresa de segurança, mas não tem a proteção do Senhor. E as pessoas falham. Aos seus Ele dá enquanto dorme. Está escrito lá, é inútil levantar cedo, comer pão de dores. Quer dizer, a pessoa está exausta e não é falta de trabalhar, não é falta de fazer. E ela está frustrada, ela está cansada. Por quê? Porque não tem nada pior. E você encontra muito isso em Eclesiastes. Eclesiastes fala que ter o resultado do seu trabalho é presente de Deus. Agora, imagina quando você trabalha e não tem resultado. Você trabalha, mas o dinheiro não vem, você trabalha, o dinheiro vem, mas desaparece. Você luta, mas não consegue ter êxito, não tem sucesso, não tem resultado. Vai dando um esgotamento. Eu encontro pessoas esgotadas, exatamente porque elas estão fazendo, mas sem a dependência de Deus. Elas estão indo na força do braço. Elas desistem de confiar em Deus, de esperar por Deus, de resistir em Deus. Elas vão deixando as coisas do Senhor. Ao invés delas priorizarem o Senhor e depender dEle, elas deixam as coisas de Deus, deixam o Senhor e vão na força do braço. Gente, eu vejo isso acontecer. Domingo não é... Todo mundo, a maioria trata domingo como final de semana. Mas domingo é o primeiro dia da semana. Aí as pessoas tratam a segunda, que é o segundo dia, como o primeiro. Aí elas pegam e estendem. Vivem no domingo como um sábado estendido. E aí elas não começam com Deus. Elas começam na segunda.
E aí chega na quinta, na sexta, elas não estão aguentando mais. Estão fatigadas, estão estressadas, cansadas. Mas por quê? Elas estão tentando vencer dessa maneira, tratando a semana delas como segunda, quando, na verdade, a semana começa no domingo. E começa na dependência de Deus, priorizando a Deus, dando as primícias para Deus, buscando orientação, buscando graça, buscando energia, buscando favor, para entrar na segunda, cheio de favor, cheio de graça, e ir embora, assim, vestido desta unção, porque a unção compensa. O favor do Senhor nos leva a viver coisas que de forma natural jamais conseguiríamos. Nós precisamos depender de Deus, buscar a Deus em primeiro lugar. Quantas pessoas que até iniciaram os meus projetos, mas foram parando, tem que voltar. O ano ainda está no começo, você não tem que perder o seu ano. Como outro dia eu ouvi alguém me contar, bispa, eu perdi 2024, 2025. Veio sobre mim uma opressão, um achatamento, que eu perdi a graça pelas coisas de Deus, eu não queria mais, eu não tinha força para orar, para estar no templo, sabe? Eu passei a aparecer de vez em quando na igreja, eu fiquei 5 meses direto sem aparecer, eu perdi, eu tenho consciência que eu perdi, mas eu não quero perder mais, porque quando eu fui deixando as coisas espirituais, eu fui vendo, eu fui morrendo e eu fui vendo as coisas ao meu redor morrerem também. E de repente, ela disse, acumulou tantos problemas que eu me vi orando a Deus e eu tinha assim, uma lista enorme de situações que eu nem sabia por onde começar. E aí, na hora, foi o Espírito Santo que me lembrou de uma coisa que você sempre fala, quando você não souber por onde começar, começa por Deus, porque Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ei, se aproxima de Deus, entenda isso. Em nome de Jesus, Deus quer derramar favor na vida do seu povo. Só que Ele quer um povo como Maria e não como Marta. Um povo que vai para os seus pés, quer aprender, quer comunhão, quer relacionamento. Um povo que depende dEle, que se envolve com Ele, que foi o que Ele orientou Josué. Seja forte, corajoso, fala a palavra, medita na palavra, para que você possa cumpri-la. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque assim você vai prosperar e vai ser bem-sucedido. É maravilhoso. E Josué conquistou a terra. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele não deixou nada de fora, não deixou faltar nada de tudo que ele recebeu de Moisés. Ele foi rigoroso, obediente. Ele cumpriu rigorosamente com tudo que o Senhor o orientou. Ele foi um homem focado na coisa certa. Deus, sua família. Lembra como ele termina os dias dele? Vocês escolham a quem vocês vão servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse homem viveu ali, na tenda, por 40 anos aprendendo, se preparando para o tempo da oportunidade. Se preparando para o tempo da oportunidade. Quando chegou a oportunidade, ele foi levantado para substituir, para ser o sucessor de Moisés. Ele colocou o povo dentro da terra. Ele não deixou de fazer
de obedecer nada, ele obedeceu tudo que foi orientado. E você vê ele ali, ó, focado nas direções do Senhor, lutando as guerras do Senhor, lendo as escrituras para o povo, todo mundo lá, homens, mulheres, crianças. Você vê ele ensinando o povo. Você vê ele focado no Senhor. E você vê ele terminando os dias dele, despertando o povo a estar inteiro no Senhor e deixando claro: vocês escolham, porque eu já escolhi. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Então você vê um homem que deixou um legado. Deus era a sua prioridade. A obra do Senhor, as guerras do Senhor, a sua família. Ele viveu a vida dele envolvido com aquilo que é relevante. O Senhor deixou bem claro, ó, não se distrai. Ele não se distraiu. Ó, não fala outra coisa. E você vê ele só falando a palavra, ensinando. Ó, medita nela. Você vê um homem com foco irresistível. Nós temos que aprender com os vitoriosos, com os vencedores. Em nome de Jesus, olha isso aqui, ó. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Então, peraí, ele mostrou o que é bom e o que ele exige? Vamos saber o que ele exige? Pratique a justiça. E a palavra de Deus é a justiça. Pratica. Não seja um ouvinte apenas, seja um praticante. Pratique aquilo que você está ouvindo. Pratique a justiça, pratique a palavra. Faça da sua vida um louvor a Deus, como o salmista disse. Em nome de Jesus. Vamos. Leva a sério isso aqui. Vai rompendo todas as barreiras, demolindo essas fortalezas que são mentiras que Satanás conta para nós. Quantas pessoas que viveram uma vida dessa maneira, fundamentada no engano. E Jesus avisou: cuidado para que ninguém vos engane. Ó, não se engane, não se deixe enganar. Escuta, se o Senhor falou, é porque é fácil se enganar. Essa pessoa mesmo falou: eu perdi esses 2 anos porque eu me enganei, eu acreditei em mentiras. Foi porque eu me envolvi com mentiras. E eu perdi 2 anos da minha vida. Eu tenho consciência. E ela diz: porque, bispa, hoje eu entendo. Se o Senhor não for a nossa prioridade, é só perda. Perdas e perdas. E ela disse: eu só tive perdas. Então, não faz isso. Não adianta nós tentarmos de outra maneira, desalinhada do que a palavra ensina. A palavra nos ensina como viver a nossa vida. E é com Deus em primeiro lugar. Ou ele vem em primeiro lugar, e eu entendo que ele não está atrás de trabalhadores, mas de adoradores, ou eu vou dar murros em ponta de faca. Tudo que eu fizer tem que ser para Deus, em forma de adoração. Foi o que Paulo falou: quer comais, bebais, ele está falando de coisas triviais, ou façam qualquer outra coisa, qualquer coisa, tem que ser com essa perspectiva de gratidão, de adoração. É para Deus. Eu estou fazendo para Deus. É para Deus. Sabe, importa o Senhor olhar e ver que nós estamos alinhados com Ele. Em nome de Jesus. Mais importa agradar a Deus do que a homens. Se eu vivesse para agradar a homens, não seria servo de Cristo, disse Paulo. Vamos. Pratique a justiça. Ame a fidelidade. E você sabe que amor não é sentimento.
Eu não preciso sentir. Eu simplesmente pratico. Eu entendo e torno isso um estilo de vida. Ame a fidelidade e ande humildemente com seu Deus. Porque humildade é igual a promoção. Antes da honra, vem a humildade. O Senhor dá graça maior para os humildes, mas se opõe aos orgulhosos. Ele nos ensina que nós devemos estar debaixo da potente mão do Senhor. Humilhai-vos. Aquele que se humilha vai ser exaltado. Quem se humilha não vai ser humilhado. Tem gente sendo humilhada porque nunca se humilha. Porque quer resistir a algo que é impossível vencer. Gente, é impossível vencer o que está escrito. Porque tudo pode passar, mas a palavra não passa. E ou nós vamos entrar em concordância com Deus, ou não tem como andar com Ele. Porque andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Se eu quero andar com Deus, eu tenho que me alinhar com Ele. Não há na casa do ímpio o tesouro da impiedade. Olha só, não há na casa do ímpio o tesouro da impiedade e a medida falsificada que é maldita? Poderia alguém ser puro com balanças desonestas e pesos falsos? Tem gente que até hoje não entendeu sobre isso. Uma integridade absoluta, quer vencer com falta de integridade, com falta de temor. Não! Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão. Se eu não construir em cima da justiça e da retidão, tudo desaba. O sábio foi aquele que lançou seus fundamentos nos alicerces que é Cristo. No alicerce que é Cristo. Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Quer uma grande vida? Se apruma, se alinha com Deus, concorda com Deus. Obedeça o que os vencedores, que só se tornaram vencedores, entenderam. Que é andar com Deus, dependendo dele, priorizando. Ouvindo, quem tem ouvidos ouça, é que a nossa vida vai crescer e progredir. Progresso é igual felicidade. E se nós queremos cavalgar nos altos da terra, Isaías 58 ensina como. Por isso que é importante ler. Isaías 58 ensina como. Se nós obedecermos o que está ali, termina o capítulo dizendo, vocês vão cavalgar nos altos da terra. Maravilhoso. Ouça a voz do Espírito Santo. Ei, creia na palavra. Isaías 54. Se alinha e viva o melhor ano da sua vida. Deus ama você. Tem uma obra incrível. É tempo de vitória. É tempo de mudanças. É tempo de vivermos aquilo que nunca vivemos. Então vamos dar condições a Deus. Levante-se hoje decidido a romper com um padrão que não tem ajudado e a se jogar nos braços do Pai. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada que está comigo e peço que essa palavra, Senhor, tenha transformado o entendimento de cada pessoa, colocado temor, levado alinhamento, aprumado, Senhor.
Eu oro por essa clareza e que essas fortalezas sejam demolidas, que essas mentiras caiam por terra e que hoje entre a verdade, porque conhecereis a verdade e ela te libertará. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração, consagro tudo e tomo posse de discernimento. Discernimento é tudo. Quando, Senhor, uma pessoa adquire discernimento, ela passa a ter clareza, revelação, e é quando ela não consegue mais viver da mesma forma. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo abundância na vida destes fiéis. É o Senhor quem dá poder para conquistar riquezas. Que cada um entenda isso. Levanta mais semeadores porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que esta palavra tenha transformado vidas através de uma renovação mental interna. Porque vencer é uma tarefa interna. Quando muda dentro, vai mudar fora. Peço a tua bênção, peço favor sobre o teu povo e agradeço demais por tudo que o Senhor está fazendo e vai continuar fazendo. Muito obrigada, Senhor. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos hoje. Os clamores, estamos nesta fé, meus projetos de conquistas para 2026, ano que chegou com som alegre, é tempo de cantar, esteja entre nós, domingo, 7º e último jejum dentro do propósito, e assim nós vamos de glória em glória, de vitória em vitória. Conta com a gente, é um prazer servir, e se o Senhor não voltar, vamos continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Tenha um bom dia, amém. Projeto Semeadores, um portal de alcance e salvação de almas. Temos hoje a oportunidade de fazer a diferença, em ser a luz no meio do caminho e mostrar Jesus ao mundo com nossas atitudes. Você ama com atitudes e você pode fazer mais. Esteja conosco. Juntos somos mais fortes. Behold the Lamb of grace and truth, the image of the Father's outstretched hand. This act of love. Comece cada dia com a orientação divina, permitindo que Deus guie seus passos e transforme seus desafios em vitórias. Esta tarde pode ser a melhor tarde da sua vida até agora. Livre-se das preocupações e da ansiedade. Desfrute de suas noites de forma agradável.